E aí galera, beleza? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje nós vamos estudar o comportamento das raízes da equação de segundo grau quando delta for maior do que zero, quando delta for igual a zero e quando delta for menor do que zero. Nós vamos observar qual vai ser o comportamento das raízes. Então vamos lá. Resumindo aqui, gente, ó, quando delta for maior do que zero, o que é que vai acontecer? Existem duas raízes reais e diferentes. O que é que ele quer dizer com isso? Que eu vou ter um x1 diferente de x2. Ou seja, em outras palavras, se x1 for 0, x2 é 1. Se x1 for 2, x2 vai ser menos 3. É assim um exemplo. São valores hipotéticos que eu estou dizendo, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu vou ter duas raízes reais e diferentes uma da outra. Como é que eu calculo? Isso aqui eu não vou me aprofundar muito, que foi a aula da semana passada. O x1 eu vou calcular com o sinal de mais e o x2 eu vou calcular com o sinal de menos. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Quando o delta for maior do que zero, eu vou ter duas raízes, x1 e x2, e uma diferente da outra, ok? Quando delta for igual a zero, quando delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, ou seja, x1 vai ser igual a x2. E outra coisa, ó, eu não vou usar nem essa fórmula nem essa, eu vou usar essa daqui para calcular, ó, menos b sobre 2a. Então, quando delta for igual a zero, vou ter duas raízes iguais, ou seja, x1 vai ser igual a x2, ou seja, se aqui for 2, aqui vai ser 2, se aqui for 3, aqui vai ser 3, se aqui for menos 5, aqui vai ser menos 5, assim sucessivamente. E como é que eu calculo? Menos b sobre 2a. Então, ó, delta maior do que zero, duas raízes diferentes. Delta igual a zero, duas raízes iguais. E eu calculo com essa fórmula aqui. E quando delta for menor do que zero, não existe x1 e x2. Eu não vou encontrar valores para x1 e x2, certo? Então, se você calcular o delta e observar que ele é a zero, qual é a solução da questão? A solução da questão não admite raízes reais. Ou então, não existe x1 e x2 que satisfaça a equação. Você vai procurar uma resposta desse tipo aí, que é o que satisfaz, porque quando delta é menor do que zero, eu não consigo encontrar nem x1 e nem x2, ok? Então vamos para a prática. O primeiro exemplo que a gente vai ver é quando delta for maior do que zero. Então vamos calcular o delta dessa equação para saber se ele é maior do que zero ou não. Se ele for maior do que zero, nós vamos ter que encontrar x1 e x2. Então, para a gente fazer isso, eu vou ter que encontrar o valor de A, dos coeficientes A, B e C. Antes de tudo, eu tenho que saber quais são os meus coeficientes. Então, quem é A? A é 1, que é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. Quem é B? B é menos 8, que é o coeficiente que multiplica x. E nesse caso aqui eu não estou vendo nenhum valor, ou seja, C é zero. O termo independente é zero, porque ele não existe. Isso aqui é a equação de segundo grau incompleta. Então, determinados os coeficientes, agora eu vou encontrar o delta. Delta é igual a quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a letra e vou colocar o valor da letra. B ao quadrado, quem é B? Tá aqui, ó. B é menos 8. Então eu vou tirar B e vou colocar menos 8. Como é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Menos 8 ao quadrado. Aí vem esse menos aqui da fórmula. Vem esse 4 aqui da fórmula. E agora vezes A. Mas quem é A? A é 1. Tiro A, coloco o valor dele. Vezes C. Quem é C? C é 0. Ok? Feito isso, vamos lá agora, ó.
Menos 8 ao quadrado, relembrando a aulinha de potência, menos 8 ao quadrado é igual a menos 8 vezes menos 8. Como eu estou fazendo uma multiplicação, tem que fazer a relação de sinal. Menos por menos dá mais, 8 vezes 8, 64. Então, menos 8 ao quadrado é igual a 64. Então, vem aqui, ó, 64. E aqui, presta atenção, ó. Não vou colocar nada aqui, porque 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, qualquer número vezes 0 dá 0. 64 menos 0 é 64. Então, ó, encontrei o valor do delta, é 64. Com certeza 64 é o que? Maior do que 0. Se delta é maior do que 0, eu vou ter um x1 diferente de um x2. Então vamos encontrar. Qual é a fórmula? A fórmula está aqui, ó, que a gente viu na aula passada. Essa e essa. Então vamos lá, ó. x1 eu vou encontrar como? Menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. E x2, ó, aqui é mais, x2 vai ser com menos. Então vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ok? Então agora vamos substituir as letras pelos valores da lei. Presta atenção como eu vou fazer, gente, senão vocês calculam errado. Presta. Esse menos aqui é o da fórmula, ele vem aqui, ó. Agora eu vou colocar o valor de b, só que b é negativo, é menos 8. Como ele é negativo, gente, eu vou colocar ele entre parênteses. Então presta atenção, ó, esse menos é o menos da fórmula. E o valor de b é negativo, é menos 8, então eu coloco entre parênteses. Mais raiz quadrada de delta. Mas quem é delta? Ó, a gente encontrou aqui, é quem? 64. Dividido por 2 vezes a. Mas quem é a? É 1. Então isso aqui vai ficar igual, ó. Menos por menos dá mais 8. Mais raiz quadrada de 64 é 8. Dividido por 2 vezes 1, 2. 8 mais 8 dá quanto? 16. Dividido por 2. Se eu tenho 16 reais e vou dividir com 2 pessoas, isso quer dizer que cada um vai ficar com quanto? 8. Então eu encontrei o primeiro valor, x1. E agora vamos encontrar o outro, ó. De novo, ó. Esse menos é o da fórmula. E agora eu vou achar b, só que b é negativo, é menos 8. Então eu vou colocar ele entre parênteses para poder fazer a relação de sinal. Aí, ó. Esse menos agora que é o da fórmula, note que x1 aqui é mais, x2 aqui é menos. Raiz quadrada de delta, mas quem é delta? 64 dividido por 2 vezes a, mas quem é a? É 1. Então isso aqui ficou, ó, menos por menos dá mais 8. Aqui vai ficar menos, quanto é a raiz quadrada de 64? É 8. Dividido por 2 vezes 1, 2. Mais 8 menos 8 dá o que? 0. Dividido por 2. E 0 dividido por qualquer número, quanto é? É 0. Encontrei x2. Beleza? Então, ó. Por que que eu encontrei x1 e x2 e um valor diferente do outro? Porque delta é maior do que 0. Se delta fosse igual a 0, eu encontraria x1 igual a x2, que é o próximo exemplo que nós vamos fazer. Ok? Então, lembrando, quando delta for maior do que 0, eu vou encontrar duas raízes, x1 e x2, e vou ter que usar essas duas fórmulas aqui, ok? Agora vamos ver, quando delta for igual a 0. Vamos primeiro calcular o delta para ver se dá 0. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quem é A, quem é B e quem é C. Então, ó, A
é 1. É sempre o coeficiente que multiplica x ao quadrado. Quem é B é menos 8. É sempre o coeficiente que multiplica x. E quem é C é 16. Tá aqui, que é o termo independente. Encontrados meus coeficientes, agora eu vou calcular delta. Delta é igual a que? B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir as letras pelos números. B, quem é B, menos 8. No lugar de B eu coloco menos 8. Como é negativo, eu coloco entre parênteses. Menos, que é esse menos aqui. 4, que é esse 4 aqui. Vezes A. Quem é A? É 1. Vezes C. Quem é C? 16. Então vamos aqui agora. Delta vai ser igual. Menos 8 ao quadrado, a gente já calculou em cima, que é menos 8 vezes menos 8, que dá o quê? 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16. Então, ó, 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Bota 4, vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então dá 64. E 64 menos 64 dá quanto? 0. Então, ó, delta é igual a 0. Se delta é igual a 0, eu vou ter x1 igual a x2 e eu vou encontrar ele pela fórmula menos b sobre 2a. Substituindo, temos, ó, esse menos é o menos da fórmula e o valor de b é negativo, ó. Como o valor de b é negativo, eu coloco entre parênteses. Se fosse positivo, eu não precisaria colocar esse parênteses. Dividido por 2 vezes a, mas quem é a? É 1. Então isso aqui vai ficar, ó, menos por menos dá mais 8. 2 vezes 1, 2. Então nós vamos ter um x1 igual a x2, que vai ser igual 8 dividido por 2 dá 4. Tá vendo aí, gente? Então, ó, quando delta é maior do que 0, nós vamos calcular, ou seja, qual é o comportamento das raízes. Eu vou ter duas raízes. E como é que eu calculo ela? Primeiro com o sinal de mais, depois com o sinal de menos. Beleza. E vou usar essas fórmulas. Quando delta for igual a 0, eu vou ter o que? Eu vou ter duas raízes iguais. E vou calcular com essa fórmula aqui, menos b sobre 2a, ok? Isso aí é importante, viu, gente? Presta atenção. Cada comportamento, quando delta for maior, igual ou menor do que 0. Então aqui agora, ó, delta menor do que 0. Vamos calcular esse delta para verificar se ele é menor do que 0. Então a primeira coisa que eu tenho que encontrar é quem? A, B e C. Então A é quem? É 1. Sempre o que multiplica x ao quadrado. B é quem? Menos 8, que é o coeficiente que multiplica x. E C é o termo independente, é o cara que não tem letra, que não multiplica ninguém. Encontrados os coeficientes, vou calcular delta. Delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então delta vai ser igual, quem é B? Menos 8. Então vai ficar menos 8 ao quadrado menos 4 que multiplica A. Quem é A? É 1 que multiplica C. Quem é C? 20. Menos 8 ao quadrado, a gente já calculou, dá o que? Dá 64. 8 vezes 8, 64. Menos 80. Por que 80? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20 dá 80. Se você multiplicar aqui, ó, 4 vezes 20, 4 vezes nada, nada, 4 vezes 2, 8, dá 80. Então preste atenção, na dúvida, pensa sempre em dinheiro. Eu tenho R$64 e devo 80.
eu vou pagar os R$400 e ainda vou ficar devendo quanto? Quanto falta para completar 80? Então de 64 para completar 80 falta quanto? 16. É o dinheiro que eu vou ficar devendo, certo? Porque eu devo mais do que eu tenho. Vou pagar os 64 e ainda vou continuar devendo 16. Professor, como foi que o senhor encontrou 16? Você vai fazer 80 menos 64. 6 dá 16, ok? Então, ó, como o sinal é negativo, isso aqui é menor do que zero. Aí, professor, por que é que eu não vou encontrar valor de x1 e x2? Então, vamos lá. Se você fosse calcular x1, você faria o quê? Menos b, que daria menos b mais raiz de delta sobre 2a. Preste atenção. Vou só explicar x1 para não demorar muito, você já vai entender. Esse menos é o da fórmula, aí dentro vai ficar o que? Menos 8, aí vai ficar mais raiz de delta, só que delta é menos 16. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Dividido por 2a, que é 1. 2 vezes 1. Não existe raiz quadrada de número negativo. Como não existe raiz quadrada, raiz cúbica de número negativo, sim. Raiz quadrada de número negativo, não. Como não existe raiz quadrada de número negativo, eu não consigo calcular nem x1 e nem x2. Por isso, quando delta é menor do que zero, eu não consigo. Quando é que um valor é menor do que zero? Quando ele é negativo. Só que eu não consigo encontrar a raiz quadrada de número negativo. Como eu não consigo encontrar a raiz quadrada de número negativo, eu nem vou conseguir encontrar nem x1 e nem x2. Por isso que quando delta é menor do que zero, não existe x1 e x2, ok? Então vamos fazer agora um exercício para terminar a aula de hoje. Para que valores de k, a equação x ao quadrado mais 4x mais k é igual a zero tenha raízes reais e diferentes. Então a gente vai ter que raciocinar quando é que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Eu só vou ter duas raízes reais e diferentes quando o meu delta for maior do que zero. Tá certo? Eu só vou ter duas raízes reais e diferentes quando o meu delta for maior do que zero. Então aqui, ó, para mim ter um x1, para mim ter duas raízes, um x1 e um x2, delta tem que ser maior do que zero. Então isso aqui é a minha premissa. Delta tem que ser maior do que zero. E como é que eu calculo delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Isso tem que ser o que? Maior do que zero. Ó, delta tem que ser maior do que zero. Como é que eu calculo delta? B ao quadrado menos 4ac. Então isso aqui tem que ser igual a zero. Então vamos ver aqui quem é A e quem é B e quem é C. Então A é quanto? A é 1. É o coeficiente que multiplica x ao quadrado. B é quanto? B é 4, que é o coeficiente que multiplica x. E C aqui é quanto? É K, que é o termo independente, é K. Tá aqui, isso aqui é o C. Beleza? Então vamos lá, vamos substituir. B é quanto? É 4, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 que multiplica A, só que A é quanto? 1, que multiplica C, só que C é quanto? K. Isso aqui tem que ser o que? Maior do que zero. 4 ao quadrado, aulinha de potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E 4 vezes 4, tabuada é quanto? 16. Então isso aqui vai ficar 16 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes K, 4K. Isso tem que ser o que? Maior do que zero. Beleza? Então agora, aulinha desde a sexta série que eu ensino isso a vocês.
Tudo que tem letra de um lado, o que não tem letra do outro, mudou de lado, mudou de sinal. Então, o que tem letra eu quero do lado esquerdo do sinal, ele já está, não vou mexer com ele, tá aqui, ó, 4K, está do lado esquerdo desse sinal, ok, não vou mexer com ele. Esse 16, ó, quando não tem nenhum sinal na frente é o que? É mais. Esse 16 eu vou precisar passar para o outro lado do sinal. Tá positivo, vai passar o que? Negativo. Então isso aqui fica maior do que menos 16. Ó, tava mais, passou para o outro lado o que? Menos. Aí, ó, continuando. Operação inversa da multiplicação é o que? A divisão. Esse menos 4 tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, ó, K maior que menos 16 dividido, ó, tá multiplicando, vai passar dividindo por menos 4. E numa divisão você tem que fazer o que? A relação de sinal. Menos com menos dá o que? Mais 16 dividido por 4. Se eu tenho 16 reais e vou dividir para 4 pessoas, cada um vai ficar com 4 reais. Então preste atenção. Para qualquer valor, ele quer saber quais os valores de K que o delta vai ser maior do que zero. Então, ó, para qualquer valor de K maior do que 4, o delta vai ser maior do que zero. Então, se eu colocar K igual a 5, 6, 7, 8, todos eles vai dar um delta maior do que zero. Então, é isso que ele está querendo encontrar. Quais os valores de K em que delta é maior do que zero. É quando K for maior do que 4. Se K for maior do que 4, delta vai ser maior do que zero. Segunda questão. Ele quer encontrar o valor de K para que as raízes sejam reais e iguais. Ó, iguais. Qual é a situação em que as raízes são iguais? Vamos relembrar. As raízes são iguais quando que delta é igual a zero. Então, para as raízes serem iguais, nós vamos ter que fazer o que? Delta igual a zero. Então, como é que eu calculo delta? B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Isso tem que ser o que? Igual a zero. Porque aqui não é delta? Delta tem que ser o que? Igual a zero. Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui quem é A, quem é B e quem é C. Então, A é quem? A é 1, que é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. B é quem? B é menos K, que é o coeficiente que multiplica x. E C é quem? É 9, que é o termo independente. Então, ó, conhecidos os coeficientes, vamos calcular delta. Quem é B? Menos K. Como é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Menos K elevado ao quadrado menos 4 que multiplica quem A? Quem é A? É 1 que multiplica C. Quem é C? 9. Isso tem que ser igual ao que? A zero. Então, ó, menos K ao quadrado, aulinha de potência. Menos K ao quadrado é igual a menos K vezes menos K. Numa multiplicação eu tenho que fazer a relação de sinal. Menos com menos dá mais. K vezes K, K ao quadrado. Então, ó, menos K ao quadrado é igual a K ao quadrado. Então aqui vai ficar, ó, K ao quadrado menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 9, 9, 18, 18 mais 18, 36. Isso aqui tem que ser igual a zero. Novamente, a aulinha do sexto, sétimo e oitavo ano. Tudo que tem letra de um lado, que não tem letra do outro, mudou de lado, mudou de sinal. O K já está onde eu quero, não vou mexer com ele. Esse 36 eu vou levar para o outro lado da igualdade. Tá negativo, vai passar o que? Positivo. Então esse aqui vai ficar igual a 36. Então, ó, relembrando aulas passadas, como é que eu vou conseguir tirar esse 2 daqui? Eu vou ter que elevar os dois lados
eu vou ter que colocar os dois lados dentro de uma raiz quadrada. Por que, Marcelo, que tu tem que colocar dentro de uma raiz quadrada? Se aqui fosse k elevado a 3, aqui seria cúbico, raiz cúbica, raiz de 3. Se aqui fosse 4, aqui seria raiz quarta. Se aqui fosse 5, aqui seria raiz quinta. Isso dos dois lados, tá certo? Como aqui é 2, aqui tem que ser raiz quadrada de 2. Por quê? Quando eu faço isso, o índice fica igual ao expoente. E quando o índice é igual ao expoente, o valor que está dentro da raiz sai de dentro da raiz. Isso só acontece quando o índice é igual ao expoente, beleza? E aqui, quanto é a raiz quadrada de 36? Isso é coisa de quinta, sexta série, gente. Eu não vou demorando muito nisso. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, você lembra que na última aula eu falei, quando a gente vai calcular a raiz, a gente coloca mais ou menos 6, ok? Então, ó, quais são os valores de K que delta vai ser igual a 0? Quando K for igual a 6 e quando K for igual a menos 6. Esses dois valores vai fazer com que delta seja igual a 0, ok? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima aula.